O Brasil é o país da casca e da aparência. As pessoas se preocupam apenas com o que está por fora, né? Com o que as coisas parecem e não com o que elas são. É claro que esse não é um problema apenas do Brasil, é um problema mundial, mas aqui em nosso país é um problema mais crítico, mais acentuado. Todas as críticas que eu faço ao Brasil não são apenas em relação ao nosso país, porque são problemas globais. Mas parece que o Brasil é um ninho onde os problemas se tornam piores do que em outros países. É assim. Tudo que é ruim aqui no Brasil acaba se tornando pior. É uma verdade isso. É uma verdade. Todos os países do mundo têm problemas, só que os problemas aqui, os mesmos que lá, são mais gritantes. São mais gritantes. Então vamos pensar o carnaval, né? Comparando o carnaval com a festa do carnaval há décadas atrás, hoje é uma putaria apenas. Em outros tempos existiam os bailes, a fantasia, era algo mais comportado. E saiu completamente fora dos eixos, né? O carnaval de hoje é apenas uma putaria. Assim é com o Natal, com a Páscoa, resta apenas o consumismo, única e exclusivamente consumismo, né? Até o hábito de enfeitar a árvore de Natal as pessoas estão perdendo. Quando você olha o Natal na Europa, as pessoas enfeitam as cidades no período do Natal, porque ainda existe um espírito natalino. O consumismo tomou conta lá também, só que aqui no Brasil é pior. Aqui o que sobra é apenas a festa, o consumismo, as bebedeiras, só isso. Só isso. A Páscoa é a mesma coisa, o dia das crianças, o dia dos pais, o dia das mães, o dia dos namorados. Então, tudo aqui no Brasil é um culto à externalidade, à aparência, né? À casca, ao que está por fora. E como vocês aqui sabem, eu sou do estado de Santa Catarina, e moro na cidade de Blumenau, que fica no Vale do Itajaí. Aqui é comemorada a Oktoberfest, né? Traduzindo para o português, Festa de Outubro, que é uma tradição que existe na Alemanha. A Oktoberfest é muito antiga, como por exemplo na cidade de Munique. E aqui em Blumenau, a Oktoberfest teve sua primeira edição em 1983, depois de uma grande enchente para tentar elevar o ânimo das pessoas, né, a sua autoestima. O prefeito então começou com essa festa. Mas hoje, o que sobra dela? Muito pouco. É apenas um evento comercial para a cidade, sem falar que é uma hipocrisia, porque é uma cidade que não preserva mais um casarão antigo. As antigas casas em Chaimel que os primeiros imigrantes construíram estão caindo aos pedaços, as poucas que restam ainda. Então, se quer comemorar a Oktoberfest no mês de outubro, só que ao longo de todo o ano se vira as costas para a história da cidade, não se preserva nada. As poucas pessoas que ainda falam alemão aqui são ridicularizadas, né? São ridicularizadas, vistas como ultrapassadas. E este é outro problema do Brasil, porque o Brasil ele foi habitado por culturas diferentes, colonizado por culturas diferentes, né? Os portugueses, né? Japoneses, tchecos, húngaros, poloneses, italianos, alemães. Aqui no sul do Brasil é muito presente a cultura alemã e italiana, só que ao longo das décadas houve um verdadeiro esforço para destruir isso, para destruir essas culturas e essas tradições. Porque o Brasil ele não é um país democrático. O Brasil ele é multicultural, entre aspas, entre aspas. Mas o que se impõe, né, via cultural e via governamental, é a cultura de favela. A cultura de favela, ela se dissemina por todo o país, destruindo as culturas regionais, seja isso em qualquer região do país. Seja isso a cultura popular no Nordeste, seja isso a cultura
dos imigrantes italianos e alemães aqui no sul do país. Então não houve um respeito aqui no Brasil em relação às culturas regionais, às culturas locais. O Brasil deveria ter valorizado muito mais essas culturas. Por exemplo, o Brasil poderia ter um intercâmbio muito maior com o Japão, com a Itália, com a Alemanha, se não tivesse ocorrido essa destruição cultural, que foi intencional, que foi intencional. Ela continua existindo até os dias atuais ainda, até os dias atuais. Então, realmente, não se valoriza nesse país o que existe de bom, mas se valoriza a cultura lixo. Empurram essa cultura lixo, esse funk de favela, goela abaixo das pessoas, para que nada mais sobre, senão, única e exclusivamente, a mediocridade. Deixa eu dar um exemplo. Aqui em Blumenau, entre os anos de 1996 e 2004, teve um prefeito do PT que ficou 2 mandatos. E uma das tradições regionais e locais aqui são os clubes de caça e tiro. Então tem aquela festa do rei, eles fazem aqueles campeonatos de tiro. E o prefeito, na época, ele queria fechar os clubes de caça e tiro. Olhem só, sob o argumento de que isso incitava a violência. Porque quem participa desses clubes de caça e tiro, ele tem o porte de arma. Então, objetivando restringir o porte de arma aqui, quiseram e tentaram fechar os clubes de caça e tiro, dizendo que é algo violento. Dizendo que é algo violento. Mas assim as coisas são no Brasil. Uma hipocrisia, uma mentira, uma casca e uma aparência. Se comemora o Oktoberfest aqui todo ano, mas não se valoriza a cultura regional. O poder público trabalha pela destruição da cultura regional. Os antigos casarões germânicos estão caindo aos pedaços. O poder público ele não incentiva a preservação da arquitetura original. Sobra sim alguma coisa, resta alguma coisa no centro da cidade, mas fora isso, o restante já foi consumido pela ação do tempo, né? E se comemora essa festa apenas com um objetivo financeiro, de gerar dinheiro para o turismo. Poucas pessoas faturam com isso, mas é uma festa vazia, porque o seu espírito está morto. O seu espírito está morto, assim como as demais coisas nesse país. Porque o Brasil é apenas um país de casca, onde se cultiva as externalidades e não o núcleo interior das coisas, o seu sentido originário, porque os brasileiros, eles não se importam muito com isso. Para o brasileiro, existindo a aparência já está bom, porque ele valoriza muito mais o ter do que o ser. As pessoas não estão nem aí com o ser nesse país. E uma sociedade de pessoas que não se preocupa com o ser acaba sendo dominada por uma classe bandida. Porque pessoas que não valorizam o ser votam nos piores candidatos possíveis, nos populistas, nos enganadores, nos mentirosos, nos bandidos. Porque para se capacitar a escolher um bom candidato, o cidadão ele precisa colocar o ser em primeiro lugar, a essência, e não a aparência. Um povo que se preocupa com a aparência é um povo de escravos, como o povo brasileiro é. Eu sei que essas coisas que eu falo, elas chocam algumas pessoas, mas é a pura verdade. É a pura verdade. O Brasil não valoriza o que existe de bom. O Brasil valoriza única e exclusivamente a cultura lixo. E por isso estamos na merda. Por isso estamos na merda. O mundo todo está na merda, mas o Brasil está ainda mais na merda. Fazer o quê? Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima.